Nós vamos fazer a leitura bíblica para a mensagem, Salmo 62, versos de 1 a 8. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo. Da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e por mais esse momento que vamos estudá-la, ó Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos fortalecendo, ó Pai, para que cada dia mais possamos aprender a andar em amor, aprender, ó Deus, a seguir os Teus caminhos. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos servos de Deus. Temos aprendido que para ser servo de Deus, nós devemos ser servos também de nosso próximo, em amor ao nosso próximo. O nosso tema básico, que é Melhores Pessoas, tem como versículo-chave do ano 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E nós então estamos estudando algumas semanas sobre atos de amor. E a palavra de Deus traz muitas palavras a respeito desse tema. E nós, quanto mais nós olhamos também buscando esta mensagem, mais nós vamos ver isso na palavra. Hoje cedo mesmo nós estávamos comentando no livro de Jó, no momento em que ele ora pelos seus amigos, lá um momento dele orar por pessoas que estavam contra ele. E Deus fala, ore por eles, ou seja, quase ore pelos seus inimigos, amigos, mas de certa forma inimigos. E houve uma reconciliação ali, um momento de amor. Então assim é a Escritura. Para onde a gente olha, nós vamos ver amor, nós vamos ver reconciliação. Em algumas das mensagens que nós falamos, começamos falando sobre a questão do servo mesmo. Servos sábios, sede vós sábios e não nécios. E esse texto termina dizendo, sejam servos uns dos outros. E nessa primeira mensagem nós vimos que o amor procede de Deus. Deus é amor. E quem não ama, não pode dizer que conhece a Deus. Porque se você conhece a Deus, você conhece o amor. Na segunda mensagem nós falamos sobre amando o inimigo. E aí a dificuldade, irmãos, às vezes nós temos dificuldades de amar o amigo, amar aquele que não fez mal, aquele que está próximo de nós, nos ajudando. Imagina amar o inimigo. Mas essa é a palavra de Deus. E ela deixa claro que se nós amarmos só aqueles que nos amam, se nós ajudarmos só aqueles que nos ajudam, nós seremos semelhantes a quem? Ao ímpio. O ímpio faz bem àquele que pode ter uma moeda de troca e receber o bem. O ímpio diz sobre o inimigo o quê? Que ele exploda, que ele se perca, que ele morra. Mas nós não. Nós aprendemos com a Bíblia que nós devemos amar o nosso inimigo, mas não amar simplesmente de forma hipócrita, mas amar de coração.
reconhecendo que Deus sabe todas as coisas, Deus conduz todas as coisas. E o exemplo, mais uma vez, é o nosso Deus. Ele amou cada um de nós que éramos inimigos dele. Ele nos cativou, ele nos levou para a sua presença. E agora o tema é reagindo à traição. Eu vou começar com uma fábula, não sei quantos conhecem. A história é uma raposa que estava sendo perseguida por cães. Na verdade, eram caçadores que tinham cães que estavam atrás da raposa. E ela se deparou com um lenhador e pediu, por favor, me esconda. E o lenhador fala, pode esconder, ali tem um lugarzinho ali, você vai e se esconda naquela cabana. E logo chegaram os caçadores com cães, e um dos caçadores perguntou ao lenhador, você não viu uma raposa por aqui? O lenhador disse, não vi nenhuma raposa. Mas enquanto ele falava, não vi nenhuma raposa, ele fazia assim com o dedo, não vi nenhuma raposa, apontando o lugar que ela estava escondida. Só que o tal do caçador não entendeu, acho que ele tinha algum tique, né? Alguma coisa assim, né? O que ele está fazendo assim, né? Não vi nenhuma raposa, eles foram embora, o caçador foi embora lá com os cães, embora, e a raposa, vendo que estava livre ali, a questão, o lugar, ela começou a sair meio corrida, indo embora. Quando o caçador olhou para ela, o caçador não, né? O lenhador que estava guardando lá, olhou para ela e falou, mas você vai embora, nem me agradece, né, que eu te escondi? E ela disse, eu poderia até te agradecer, mas a sua mão não é tão caridosa quanto a sua boca. A sua mão não é tão caridosa como a sua boca. Nós lemos no Salmo 62, no verso 4, a passagem que diz, só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. A tristeza, né, da falsidade, muitas vezes, em que elogia alguém, aparentemente diz que gosta de alguém, mas a mão não diz isso, né? Por trás fala mal, não corresponde a isso. Nós lemos esse texto e eu tirei ele como um exemplo muito grande a respeito dessa questão de como reagir à traição, que é o nosso tema. Percebe-se que aqui no Salmo 63, verso 3 e 4, eu vou ler aqui na linguagem Nova Versão Transformadora, o texto diz, são tantos os inimigos, Davi está falando isso, são tantos os inimigos contra um só homem, contra ele, todos tentam me matar, para eles não passam de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Sabe aquela pessoa que vê você em dificuldade e está torcendo para você cair, ou vê o muro pendido e quer dar um chute para ver se cai logo, né? Então Davi está se sentindo assim, perseguido por pessoas que estavam querendo o seu mal. Planejam me derrubar de minha posição elevada, têm prazer em contar mentiras, diante de mim me elogiam, em seu coração, porém, me amaldiçoam. Aqui ele está exatamente falando sobre perseguição, sobre traição, alguém que fala mentiras para caluniar, para acabar com um pouco, talvez, da reputação que esta pessoa, que o Davi, no caso aqui, Davi tem. E o que nos chama a atenção desse texto, na sequência aqui que nós vamos ler, é a atitude de Davi. Ele não está se mostrando desesperado, ele está relatando um fato, e ele está falando com Deus, ele não se deixa abater, ele não luta por reconhecimento, ou ele não fala para Deus, olha, acaba com esse inimigo. O que ele fala? Aqui no verso 5 a 7, eu vou ler aqui também, nessa linguagem Nova Versão Transformadora. Que a minha alma espere em silêncio, diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, não serei
abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ele já perdeu a esperança nessas pessoas, mas ele não perdeu a sua esperança em Deus. Ele diz: espero em silêncio. Eu não estou revoltado, eu espero em silêncio. Deus é a minha rocha, a minha salvação. Eu não serei abalado por traição, por perseguição, pelas mentiras, por aquilo que fazem contra mim. Deus é a minha rocha, Deus é a minha segurança. E aí ele diz: a minha vitória, a minha honra vem somente de Deus. Irmãos, nós vivemos no mundo e nós fazemos um esforço enorme para ser aprovados pelas pessoas. E eu não estou dizendo que a gente tem que viver de qualquer jeito e não se preocupar com o que os outros pensam. Não, nós temos que dar um bom testemunho, temos que viver bem. Mas na nossa cabeça nunca pode estar essa luta pela aprovação. Ou o que eu vou fazer, eu só penso o que a pessoa vai achar, o que a pessoa vai gostar. Ou quando eu faço alguma coisa e alguém não gosta, e alguém fala mal de mim, acabou comigo. Não, eu sei o que o Senhor conhece de mim. O que falam não é importante, desde que eu estou bem diante do Senhor. A minha vitória e a minha honra vem somente de Deus. Ele é a minha rocha segura. A nossa vitória não está na aceitação das pessoas, não está em não sermos contrariados. É impossível nós não sermos contrariados. Nós mesmos contrariamos a nós mesmos. Quantas vezes você fala uma coisa e depois você fala: não está certo isso que eu falei, né? Nós não temos que viver essa extrema sensibilidade, fragilidade diante das perseguições, das traições, de que alguém fale mal da gente, principalmente nos dias que nós vivemos, em que as pessoas talvez não falem olhando para nós, mas de repente falam lá na internet ou falam num comentário de algo que você fez. Nós não devemos nos deixar levar por essas preocupações, devemos ser fortes diante da traição, porque Deus está ao nosso lado. E a gente vê aqui que Davi, depois de falar o seu testemunho pessoal, o que ele fez, ele dá um exemplo para nós. Ele fala a respeito de algo, para nós também. Primeiro ele disse aqui: somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, não serei muito abalado. Ele dá o seu testemunho, que em Deus ele está tranquilo, ele confiou a sua vida nas mãos de Deus. Depois ele dá o conselho para nós. Qual que é o conselho? O verso 8. Na nossa linguagem, revista atualizada, diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o vosso refúgio. Qual é a palavra dele? Qual é a reação à traição? O conselho de Davi: confie em todo o tempo em Deus. E que mais? Derrame perante ele o seu coração. E aqui está incluindo, a nossa tristeza por estarmos sendo perseguidos, ou por talvez sermos questionados, contrariados, mas essa é a maior reação que nós devemos ter. Agora, você já parou para pensar o que é a palavra traição? Traição é uma quebra de fidelidade, e só quebra a fidelidade alguém que já foi fiel. Hoje cedo também eu falei alguma coisa a respeito disso, acho que estava na minha memória já da mensagem da noite, que as pessoas que vão nos trair, que vão nos magoar, são as pessoas que estão lá no outro país? Não, as pessoas que estão próximas. Eu até disse, você não vai brigar com a mulher, com a esposa do sujeito lá do outro lugar, Você vai ter problema com a sua esposa, ou você vai ter problema na sua escola. Uma pessoa que estuda numa escola está tendo dificuldade, não, só se for pela internet, aí já não é discussão mais.
Você vai ter problema ou vai achar ruim com o pastor lá, não sei de onde? Não, você vai ter problema com o pastor que está na sua igreja. Você vai ver as falhas dele, você vai estar diante disso. E essas pessoas que estão próximas é que vão trair a nossa fidelidade, a nossa confiança. Em algum momento nós vamos falhar uns para com os outros. Às vezes a gente tem aquela ideia infeliz de olhar uns para os outros e querer a perfeição. E uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar, estamos em obra. Todos nós estamos em obra, em construção. Ninguém aqui é perfeito. Você já foi numa obra, num lugar em construção? Você chegou lá e falou, nossa, esse piso feio, sujo. Não, nem tem piso ainda. Olha essa parede aqui, cheia de reboque. Não, é uma coisa em construção. Você não pode cobrar a beleza, o brilho de algo que está em construção, porque aquilo está dia a dia se aperfeiçoando. E nós podemos assim entender que nós temos exatamente problemas com a traição, porque são pessoas muito próximas, são pessoas em que nós confiamos, em que nós esperávamos tanto bem delas, e de repente vem uma decepção enorme. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que é errado esse tipo de expectativa que nós fazemos, e que é errado nós amarmos as pessoas só enquanto elas fazem tudo certinho. No momento em que elas fazem alguma coisa que não gostamos, eu já vou tirar do meu grupinho. Não, nós precisamos seguir em frente. E aí é essa a verdade. Nós falamos hoje cedo na questão de Jó, estou repetindo aqui, que a Bíblia repetiu durante todo o livro os amigos de Jó, esses que eram próximos, eram os que deram trabalho para Jó, e precisou haver uma restauração na vida. Nós precisamos ter cuidado para não reagir de forma errada, nós precisamos nos fortalecer nisso. E tem uma palavra aqui, eu vou ler, quem escreveu foi Fábio William. Ele diz o seguinte: não espere gratidão. Não espere gratidão de ninguém. Quem faz o bem esperando agradecimento está fadado a se magoar. As pessoas são acostumadas a pedir, mas poucas têm o hábito de agradecer. E assim, é assim desde os tempos bíblicos. E aí ele cita o exemplo lá de Lucas 17, de 11 a 19, quando os 10 leprosos encontram com Jesus. Lá o texto diz que Jesus estava passando por meio de Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ao longe gritavam: Mestre, compadece de nós. E Jesus falou para ele: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E no caminho, eles indo pelo caminho, foram purificados. E quantos voltaram? Um apenas voltou para agradecer. E Jesus disse: não eram 10 os que foram curados? Então, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E aí é uma palavra que a gente tem que meditar, né? Se até com Jesus foi 10% que ele teve aqui de resposta, de gratidão, não é conosco que nós vamos ter tantas respostas assim. E entenda então essa frase: não espere a gratidão. Não é naquele contexto, né? Sabe aquela pessoa que é, digamos assim, amargurada, eu não espero nada de ninguém? Não é nesse sentido. A ideia aqui é que tenha cuidado para gerenciar as suas expectativas. Não espere que as pessoas reajam da forma que você imagina que elas vão reagir. Sabe, você fala: a hora que eu entrar naquele lugar, a pessoa vai se levantar e vai dar o lugar para mim. Aí você entra, a pessoa nem viu que você entrou, sabe? Você criou uma expectativa, talvez você merece isso. Eu quero ser cumprimentado. Não foi cumprimentado. Gerou-se uma expectativa que foi frustrada.
Então, quantas vezes, irmãos, nós não equilibramos essa expectativa? Nós queremos certas coisas que não acontecem como nós imaginamos, e nós assim ficamos tristes. Eu vou ler algumas frases aqui. A primeira foi essa que eu acabei de citar, né? A ingratidão é mais comum que a gratidão, é prudente contar com ela. Com ela é a ingratidão, tá? Não é gratidão, não. É prudente contar com ela, com a ingratidão. Se com Jesus apenas 10% dos leprosos foram gratos, imagine como será com você e conosco. Uma outra frase que é interessante. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. Nem sempre depois do benefício vem a gratidão. Muitas vezes depois do benefício vem o esquecimento. E nem no coração da pessoa, não é aquela eu sou maldosa, eu acho que não devo agradecer. Não, ela esqueceu mesmo. Quantas vezes nós somos ingratos para com Deus? No momento de enfermidade, de dor, a gente lá fala, eu não preciso de mais nada, Senhor, só a minha saúde já basta. Aí você é curado, volta para casa, esqueceu que ficou doente. De repente está lá reclamando, porque, nossa, mas estou com esse carro velho, o Senhor podia me dar um carro novo, podia não sei o quê. Faz pouco tempo que você estava pensando em outra coisa. E assim acontece muitas vezes em relação à comunicação. Tem gente que fala, eu dei emprego para o fulano, eu ajudei o fulano, depois ele se tornou meu chefe e me demitiu. Isso acontece, não? Às vezes você espera gratidão de certas pessoas e elas têm as suas justificativas. Que é mais do que nas famílias, né? Quantas pessoas casam, quantas pessoas vivem um pelo outro, ou uma mãe pelo filho, e de repente esse filho vai pôr a mãe na justiça lá, para pegar a herança da mãe. Então muitas vezes nós, infelizmente, vamos ter que lidar com a traição, que é essa quebra de fidelidade. Mas nós não devemos desesperar, mas devemos dizer como Davi, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, nele eu tenho a minha esperança, a minha confiança. Quer se proteger da ingratidão e preservar sua paz? Faça pela graça de fazer. Muitas vezes nós esperamos a gratidão, o elogio, é porque o nosso próprio coração está ali, não servindo por servir, não servindo por servir a Deus, mas servindo e esperando o elogio, ou esperando as pessoas. Eu vou dirigir um estudo. Mas só tinha 5 pessoas lá no estudo. Eu fiquei frustrado, desanimado, decepcionado. Mas você foi lá nesse estudo para servir a Deus? E será que não foi importante Deus falar com 5 pessoas? Mas você esperava que tivesse lotado, que as pessoas te elogiassem? Não importa. Nós devemos fazer pela graça de fazer, devemos viver pela graça de viver. E é interessante quando a gente faz isso, né? Quando a gente não está aguardando simplesmente a gratidão, o reconhecimento, nós nunca vamos perder nada e vamos até ganhar, quando inesperadamente alguém vem agradecer, ou alguém vem elogiar, a gente fica feliz. Eu não esperava por isso, mas eu ganhei. Quantas coisas nós somos abençoados, né? E ganhamos, e ficamos felizes porque ganhamos. Mas a partir do momento em que nós fazemos as coisas e falamos, não, mas eu merecia, né? Merecia um elogio, eu merecia um presente, eu merecia isso, eu merecia uma promoção. Às vezes a gente está indo por um caminho de decepção pessoal. Eu dei aquele exemplo há pouco da gente esquecer, né? Quantas vezes você orou tanto tempo por um emprego, estava desempregada, e Deus te deu um emprego, ficou tão feliz, mas passou um mês, você fala, nossa, mas esse emprego é ruim, né? É que eu sou escravo, já esqueceu. Então a gente deve, em tudo, dar graças, né? O último versículo que nós vamos ler é isso, em tudo dar graças, e sabendo que Deus vai assim, no decorrer do processo, como nós falamos hoje cedo, vai abençoando as nossas vidas.
Não aguarde reconhecimento pelo bem que fez, mas alegre-se por poder praticá-lo. A nossa alegria é poder fazer alguma coisa. A alegria não é pelo reconhecimento. Assim mesmo que ninguém agradeça, você já terá a sua recompensa. Qual é a recompensa? De ter realizado alguma coisa. E se alguém agradecer, o júbilo será em dobro. Eu falei isso, com outras palavras. Quando a gente não espera o reconhecimento, quando a gente faz pelo prazer de fazer, a gente tem uma recompensa muito grande. E a gente vive em tempos em que as coisas são assim. Você já viu, quando você vai olhar um produto na internet, o que você vê lá? Todos os defeitos do produto. Aí você fala, nossa, esse produto deve ser muito ruim. Mas quem está reclamando? Foi as pessoas que tiveram problemas. Nós estamos vivendo um tempo em que quando está bom, a gente esquece de agradecer, esquece de elogiar, esquece de falar que foi bom. Mas se alguma coisa deu errado, a voz alta se levanta. Então, às vezes, irmãos, as pessoas não estão nos agradecendo, não estão nos elogiando, por várias questões. Não tem costume de fazer isso, de falar isso. Não estão gostando. O silêncio não é porque ninguém está gostando do que você está fazendo. O silêncio é o silêncio. E a dúvida é bom até, para você se melhore lá, se prepare mais. Gerencie as suas expectativas. Isso é um grande alerta contra a decepção, contra a tristeza. Com certeza que a gente vai passar por essas dificuldades. Terminamos aqui, irmãos. Mais algumas frases para nós terminarmos. 1 Tessalonicenses 2,6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Imagine Paulo, um homem de Deus, que hoje a gente elogia tanto ele fazendo o trabalho dele, sendo perseguido, as pessoas falando mal, falando que ele queria ser melhor que os apóstolos, e etc, etc. Uma palavra de Jacques Rousseau: a gratidão representa um dever que deve se cumprir, mas não um direito que se possa exigir. Olha que frase bonita, guarde ela. A gratidão representa um dever que se deve cumprir. Eu preciso ser grato às pessoas e a Deus, mas não com direito que se possa exigir. Porque como que a gente vai exigir dos outros? Chegar, peraí, você não me agradeceu, né? Então, que a gente deve aproveitar essa mensagem para fazer uma análise pessoal, o quanto eu posso melhorar, o quanto eu posso ser, assim, uma bênção na vida das outras pessoas, o que eu preciso mudar. E geralmente aquilo que a gente cobra muito do outro é o que nós também estamos falhando em fazer. Então nós precisamos exercer essa gratidão. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para com os homens. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos ser ignorados e até perseguidos, mas Deus recompensa cada um de nós. Mateus 5,12, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha essa frase do pastor Tiago Santos. O mundo ama as celebridades, mas na galeria de Deus estão os perseguidos. Nós não somos o mundo, nós não precisamos viver em busca das curtidas, em busca do reconhecimento. Hoje, quando alguém vai fazer alguma coisa, falando no mundo, ele está preocupado em quantas visualizações, em quantas curtidas, em quanto ele será reconhecido, quão bom ele é. Isso é o mundo. Mas, muitas vezes, aquele perseguido, aquele desconhecido, é que está na galeria de Deus, é que está no coração de Deus, porque
a aparência hoje, né? Nós vivemos uma falsificação de aparência, transformação para parecer que é melhor, que é maior, para conquistar o reconhecimento do mundo, e nós não podemos cair nesta busca. A gente deve tomar muito cuidado, né? Uma mensagem que a gente precisa fazer mais, né? Sobre esse mundo, como está vivendo, escravo de redes sociais, de curtidas e esses programas, né? De comunicações aí, redes sociais mesmo, programas de redes sociais. Eu vi alguém dizendo o seguinte: curta menos, clica menos naquele curtir, e quando você tiver vontade de curtir alguém, se você tiver oportunidade, fale com aquela pessoa. Olha, que bom você esteve nessa festa de aniversário, ou que bom você foi nesse culto, né? Não estou dizendo que não pode ir lá curtir, tudo bem, mas a gente precisa tomar cuidado para que não faça igual lá o lenhador, né? É uma curtida aqui, mas está apontando o dedo lá para o outro lado, né? Sabe o que você faz? Clica assim no coraçãozinho e fala: essa pessoa está querendo se aparecer, né? Aí curtiu aqui, né? Ô Senhor. A ingratidão sofrida, mais do que nos entristecer, deve nos levar a questionar se temos elogiado, agradecido quem tem nos ajudado. Isso eu falei há pouco. Então, em resumo, esta mensagem, irmãos, o que fazer diante de uma traição? Devemos colocar diante de Deus nosso coração, lembrar que somente em Deus podemos esperar. Qualquer pessoa que está próxima pode nos decepcionar, e não colocar no coração essas questões, sendo conduzido a ódio, a retribuir o mal com o mal, mas como nós falamos na mensagem anterior, orando pelo seu inimigo, buscando ajudá-lo, buscando a reconciliação, buscando servir a Deus. E como a gente vai reagir à questão da traição ou de tudo isso que acontece? É fazendo tudo para a glória de Deus, não fazendo para nós mesmos, né? Mas fazendo tudo para a glória de Deus. E também em tudo dai graças, em tudo dai graças. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado. E nós estamos falando desse tema, ó Deus, tão difícil, porque sabemos como nós criamos expectativas, como nós esperamos, ó Pai, que as pessoas nos tratem bem, ó Deus. Nós queremos ser amados, mas muitas vezes pode existir, ó Deus, um mal-entendido, ou nós mesmos fazemos coisas que desagradam os outros, e assim sermos perseguidos, sermos mal-entendidos, ó Pai. Nos sentimos traídos, Pai, mas que o Senhor Deus coloque no nosso coração a paz, e possamos viver em amor, ó Deus, apesar das dificuldades, apesar das decepções, da quebra de fidelidade, ó Deus, que nós possamos seguir em frente, ó Deus, não amaldiçoando, não caluniando o nosso próximo, mas entregando a Deus e esperando no Senhor, ó Pai, e reconhecendo que somente o Senhor, ó Pai, é aquilo que é mais importante para nós. Obrigado pela Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém.